curso de técnica cirúrgica, eu vejo que ele é importante para os estudantes de veterinária, por quê? Porque é uma oportunidade de treinar habilidades cirúrgicas práticas, né? A gente vê que a maior parte das faculdades acaba tendo muito conteúdo teórico e o estudante não tem a oportunidade de treinar, de colocar a mão na massa ali na real. E a gente sabe que a cirurgia não é uma disciplina teórica, é uma disciplina que exige treino. E é isso que eu sinto que os estudantes vêm fazer aqui com a gente: treinar, treinar e treinar. O veterinário que já é formado vem para o curso de técnica cirúrgica para conseguir lapidar informações que ele já tenha, pegar novas informações de forma rápida, detalhada e conseguir treinar de forma prática tudo aquilo que ele ou não faz por insegurança ou que ele quer aprender a fazer para começar a trabalhar de uma forma nova dentro da sua rotina. Como pessoas da minha cidade passaram, que o curso foi sensacional, maio de 2022, falaram, eu já comecei a correr atrás, mandei mensagem pro pessoal, incomodei muito o pessoal da secretaria, fiz a matrícula, carreguei 5 amigos meus comigo pra cá e essa parte é muito emocionante porque foi difícil estar aqui. Desculpa, mas é bobeira para alguns, mas é realmente a realização de um sonho para mim. Eu tô nesse sonho desde maio, como dito, e quando chegou janeiro que eu falei, chegou, é agora. E falei, eu consegui, porque às vezes questão financeira, né, da gente estar em outro lugar, eu sou do Rio, então vir para São Paulo em outro lugar, mas deu tudo certo, então o sonho se realizou, concretizou, eu formei na técnica intensivo de técnica cirúrgica, tá aqui e se eu fosse vocês, eu vinha também, porque vale muito a pena e eu tô falando de todo o coração, tá, gente? Eu tô me sentindo muito mais segura para poder fazer agora as técnicas que eu aprendi aqui. Formei! Olá pessoal, estamos aqui mais uma quarta-feira, aqui na Cirurgia Anclivepa, trazendo mais um tema interessante para vocês, para que a gente possa dividir conhecimentos, dividir aprendizado e uma forma de a gente trazer toda essa informação e um pouco do que é a Cirurgia Anclivepa para vocês. Meu nome é Wallace, sou médico veterinário, formado pela Embi Morumbi em 2020, me especializei em cirurgia, fiz o aprimoramento aqui na Cirurgia Anclivepa, na unidade da Zona Sul. Também fiz a pós em cirurgia pela mesma instituição e fiz também diversos cursos aqui na casa, monitorias, então tenho aí uma longa vivência com a cirurgia já. Tá? Esse é o meu Instagram para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, acompanhar o meu trabalho também, fiquem livres. Quem quiser mandar mensagem, também super tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre mastectomia, tá? Como indicar a mastectomia ideal para cada paciente. Então a gente vai abordar um pouco de conhecimentos anatômicos, os aspectos cirúrgicos, o que define qual tipo de mastectomia a gente realiza em cada paciente, tá? Então, começando do começo, o que é a mastectomia, né? A mastectomia nada mais é do que a ressecção das glândulas mamárias, tá? Ela deriva aí do prefixo e do sufixo masto, que é relacionado às mamas, e ectomia, que é o termo usado para retirada, tá? Muitas vezes essa cirurgia ela é recomendada por conta de quadros oncológicos, tá? Então, tumores de mama, aquela paciente que vem apresentando ali um aumento de volume nas glândulas mamárias, uma paciente que não foi castrada, tudo isso a gente vai abordar. E em alguns casos a gente pode ter sim a indicação por outros motivos, como lesões na região,
algumas alterações ali onde tem um comprometimento da glândula mamária e eu preciso remover ela cirurgicamente. Então, começando um pouquinho com a anatomia, a nomenclatura de cada mama ela é diferente, tá? Aqui a gente tem um esquema em cadelas, temos 5 mamas, então da primeira até a quinta, cada uma recebe uma nomenclatura diferente. M1 a gente tem a primeira mama torácica, a torácica cranial, a M2 compreende a mama torácica caudal, M3 abdominal cranial e M4 a caudal. M5 é a mama inguinal, tá? Então é muito importante a gente ter conhecimento, ter essas nomenclaturas em mente, porque tudo isso faz toda a identificação e muda muito no nosso planejamento. Existe uma diferença entre as mamas de cães e gatos, tá? Aqui a gente vai mostrar elas. Então, a partir do momento em que a gente tem essa diferença nas gatas, a gente já não tem essa numeração de M1 a M5. As gatas elas só têm 4 pares de mama e, consequentemente, essas nomenclaturas acabam mudando também, tá? Isso é uma diferença que é bastante importante e que a gente precisa ter conhecimento, porque senão a gente acaba pegando uma paciente felina e pensando, nossa, não consigo identificar a M1 ou a M5, está faltando um par de mama. Então, o conhecimento anatômico é muito importante para o planejamento e para o ato cirúrgico também. Com relação à anatomia ainda, a gente tem a drenagem linfática e a vascularização, tá? Com relação à vascularização, a gente tem a nutrição das mamas craniais, vindo da epigástrica cranial superficial, e das mamas caudais da epigástrica superficial caudal. Existe também artérias e veias vindo da região torácica lateral, tá? E também aqui, derivando da epigástrica caudal, a gente tem o plexo pudendo que vai irrigar essa parte mais hipogástrica do abdômen, tá? Com relação à drenagem linfática, essa parte da cadeia mamária, principalmente essas primeiras 3 mamas, ela é drenada para o linfonodo axilar, tá? Que fica ali na região axilar mesmo, e as mamas mais caudais pelo linfonodo inguinal. Com relação à M3, a gente tem ali uma drenagem compartilhada. Esse é um ponto muito importante porque todos esses aspectos anatômicos vão definir para a gente qual tipo de mastectomia a gente vai realizar pensando na localização de cada tumor. E aí a gente chega em alguns detalhes. Recebi uma paciente com um tumor de mama, o que eu vou fazer agora? Tá? O planejamento ele é muito importante para a realização do ato cirúrgico, então, desde todo o histórico até a avaliação do paciente, para que a gente possa definir o melhor tratamento, é muito importante que a gente tenha alguns pontos em mente. Então, a gente começa da avaliação geral, nisso a gente compreende o histórico do paciente, quando que foi que começou esse quadro tumoral, como foi a evolução, se foi aguda, se foi mais crônica, mais lenta, né? As características do tumor, se é um tumor mais firme, macio, tudo isso leva a gente a suspeitar dos tipos tumorais e qual é o tipo de cirurgia que eu vou realizar e quais os exames que eu vou pedir, tá? A citologia é um dos exames que a gente pode lançar a mão aí. É um exame que ele vai me definir qual o tipo de célula eu tenho ali no tumor. Ele não vai fechar o diagnóstico completamente, porém ele vai me dar uma ideia. Então é um exame que a gente usa muitas vezes para a triagem do paciente, tá? Isso tudo também para a gente saber se realmente é um tumor de glândula mamária ou se às vezes é um outro tipo de tumor de pele ou alguns anexos ali próximos à glândula mamária. E aí a gente acaba definindo tudo isso para poder proceder com a cirurgia. Topografia, então a gente tem que saber também qual a mama que está acometida, a dimensão do tumor, então medir ali realmente comprimento, largura, os aspectos desse tumor. O linfonodo regional sempre deve ser palpado também, porque isso ajuda a gente também muitas vezes para saber ali se eu já posso ter um começo de metástase ou se esse tumor realmente está restrito.
a gente tem que tomar cuidado porque não necessariamente quando a gente palpa um linfonodo ali e ele não está aumentado, né, reativo, não quer dizer que a gente não tem nenhuma metástase. Tá? Então a gente sempre tem que ter isso em mente e o exame físico é muito importante para essas características. De exames complementares, a gente tem alguns exames que são básicos, de triagem básica, né? E alguns mais específicos. Pensando no diagnóstico de metástases à distância, a gente pode realizar de rotina radiografia de tórax e ultrassonografia abdominal, que ali vai me definir se eu posso ter algum outro tumor à distância, metástase pulmonar, o tumor de mama ele também pode acometer outros órgãos abdominais, como baço, fígado, então a gente sempre tem que realizar esses exames básicos para que a gente possa definir se esse é um paciente que realmente tem ainda uma indicação cirúrgica ou se tem alguma coisa mais séria aí acontecendo internamente. A tomografia é um exame que pode ajudar muita gente, ela é o padrão ouro dos exames, tá? Principalmente para a parte pulmonar, que muitas vezes a radiografia ela tem uma limitação, normalmente ela só pega ali nódulos a partir de meio centímetro, então a tomografia ela é muito mais sensível e vai me trazer muito mais informações se o tutor tiver o acesso a esse exame. O estadiamento ele define a conduta cirúrgica, então realizar todos esses exames vai me dar informações para que eu possa evoluir para uma cirurgia ou que eu possa falar, não, esse paciente não tem uma indicação cirúrgica. A gente tem que definir sempre se é uma cirurgia de caráter curativo ou paliativa, tá? Então, a cirurgia curativa é quando eu tenho ali um tumor restrito, não tenho sinais de metástase à distância e que eu posso oferecer a cura para esse paciente através da cirurgia e também do acompanhamento pós-operatório, né? Seja um acompanhamento com os exames rotineiros ou um acompanhamento com quimioterapia, passando com o oncologista, fazendo outros tipos de terapia para que esse tumor não recidive ou que eu tenha ali algumas alterações a mais. O tipo de mastectomia ele vai se definir também com relação ao estadiamento, tá? Pacientes com metástase, por exemplo, a gente pensa ali no tempo cirúrgico, nas complicações que esse paciente pode ter, então esse estadiamento ele vai definir o tipo de mastectomia, porque a partir do momento que eu sei que ele tem outras lesões ou que é um paciente que não tem lesão, eu consigo realizar todo o planejamento da minha cirurgia. Também se refere ao prognóstico. O prognóstico é sobre eu falar para o tutor se esse paciente ele tem uma expectativa de longevidade ou se é um paciente que ele ali já tem um prognóstico mais reservado. Tá? Então, esses exames ele ajudam também a definir com o tutor e explicar para o tutor o que a gente pode esperar a partir da cirurgia em questão de sobrevida do paciente. E, como eu falei, se o caso é cirúrgico ou não. Tá? Muitas vezes a gente tem que avaliar porque, por exemplo, o nódulo pode ser pequeno e ali eu já tenho uma metástase, não é um tumor que está causando grande desconforto para o paciente, então eu posso tratar ele de forma mais paliativa sem necessitar da cirurgia. Aqui a gente tem o sistema TNM, tá? Que ele faz essa definição para mim, então T é em relação ao tumor, em relação à dimensão do tumor, em que eu tenho T1, T2 e T3 relacionado aos tamanhos tumorais, tá? O N é relacionado ao linfonodo, se eu tenho a presença de metástase ou não. Essa informação a gente só consegue através do pós-operatório. Assim que eu realizo a cirurgia, encaminho todas as amostras para o histopatológico para saber se esse linfonodo realmente está livre de tumor ou se ele já tem a presença da metástase, tá? E o M, metástase à distância, tá? Isso refere a questão dos exames pré-operatórios também. Se é um paciente que já tem metástase à distância, ele tem uma classificação diferente. Se ele não tem, aí a gente já considera, por exemplo, M0. Tá? E aqui a gente tem os estágios clínicos relacionados aos tumores. Tá? Então, por exemplo, aqui o estágio 2, a gente tem um paciente que ele tem entre 3 a 5 centímetros de diâmetro máximo, sem presença de metástase em linfonodo e sem presença de metástase à distância. Então, tudo isso é tabelado, existem estudos que fazem tudo isso para a gente e que a gente consegue uma classificação ali sobre gravidade e prognóstico do paciente. Aqui relacionado também a esse sistema, porém adaptado para as gatas,
tá? A gente tem uma diferença ali com relação aos centímetros do tumor, em questão de linfonodo e metástase à distância é a mesma coisa, e estágios clínicos também diferem um pouquinho. Então é bem importante a gente ter essa definição dos dois sistemas TNMs, tanto para cães quanto para gatos, para que a gente possa ali fazer o estadiamento correto desses pacientes. Essa daqui é uma imagem de um raio-x de tórax normal, tá? Então, essa é a imagem que a gente deve ver de um paciente saudável, que não tem ali nenhuma lesão pulmonar, que não tem metástase à distância. E já nessa imagem, a gente tem um pulmão que ali está completamente comprometido por conta de metástase, tá? Então, a gente tem que avaliar isso porque são pacientes que muitas vezes, pro ato cirúrgico, eles não ficam estáveis, tá? A anestesia é inalatória, então a gente tem que pensar em todos esses aspectos, não só cirúrgicos, mas também anestésicos, para que a gente possa pensar se realmente vale a pena eu levar esse paciente a uma cirurgia ou se é um quadro que eu já não tenho mais uma indicação cirúrgica. Aqui a gente tem a projeção ventro-dorsal desse paciente, então aqui a gente já tem a perda da definição do parênquima pulmonar, eu tenho um pouco de perda da definição da silhueta cardíaca, então tudo isso leva a gente a ver quão comprometido esse paciente está e qual a gravidade do caso dele. E aí a gente tem que pensar, é só uma neoplasia mamária? Muitas vezes a gente tem ali um tumor em topografia de mama, mas a gente tem que fazer a real avaliação para saber se realmente é um tumor que vem da glândula mamária ou se pode ser, por exemplo, um tumor cutâneo, tá? Os tumores cutâneos eles podem crescer em qualquer região, principalmente também nas glândulas mamárias ali superficial na pele, tá? Então essa diferenciação, uma avaliação criteriosa, realização dos exames podem me ajudar a diagnosticar e indicar a cirurgia correta para esse paciente. Em gatas, principalmente, a gente pode ter a hiperplasia mamária, que muitas vezes a gente não indica a mastectomia, com exceção de casos onde eu tenho as mamas ali com uma certa ulceração, causando grande desconforto para a paciente. É um quadro que a gente pode fazer um tratamento medicamentoso ou realizar a castração dessa paciente para que eu tenha um equilíbrio hormonal e essas mamas voltem a regredir para o estado normal. A gente também tem que pensar em margens cirúrgicas, então o diâmetro desse tumor me define qual a margem cirúrgica que eu vou ter que retirar esse tumor, tá? Pensando em uma cirurgia oncológica, a gente sempre quer que esse paciente não tenha uma recidiva. Então eu tenho que pensar nas margens laterais, nas margens profundas, margem cranial, caudal, para que não sobre ali nenhuma célula e eu consiga realizar a ressecção completa desse tumor. Um exame que ajuda muita gente no ato cirúrgico é o histopatológico transoperatório. Não sei se vocês já ouviram falar, deixem também esses comentários para a gente, mas é um exame que é muito legal e que ele é realizado durante a cirurgia e que ele consegue avaliar as margens cirúrgicas para a gente, tá? É um exame que muitas vezes acaba elevando um pouquinho o custo do procedimento, mas que vale muito a pena e que ajuda muita gente a definir ali se a gente consegue ou não realizar a ressecção completa desse tumor. E eu tenho também lesões lacerativas que podem estar ali na cadeia mamária e que compreende ali, às vezes, um tratamento que não teve sucesso, uma ferida mais crônica, ou até o tipo de ferida que eu tenho ali, uma ferida que está com sangramento ativo e que eu preciso realizar mastectomia também, tá? Não é necessariamente porque é só uma lesão que eu não tenho a indicação cirúrgica. Por isso, a avaliação completa desse paciente é muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado com cada tipo de tumor, tá? Existem tumores que têm indicação cirúrgica sim, alguns têm uma certa urgência e outros já não têm mais indicação cirúrgica, tá? É o caso do carcinoma inflamatório, que ele é um tipo de tumor de mama que ele é mais agressivo, é um tipo de tumor que ele já tem ali uma metástase angiolinfática e por isso a questão de cirurgia já não é tão indicada para esse paciente, porque se eu operar, esse tumor pode retornar e quando ele retorna mais agressivo, tá? Em relação às características desse tumor, a gente tem um tumor em formato de placa, então ele vem mais alongado através da cadeia mamária, muitas vezes não está só localizado em uma mama, mas ele pega várias mamas ali da cadeia.
Plano de separação também é importante a gente avaliar, porque muitas vezes esse tumor ele está ali já infiltrado na musculatura, então está aderido, e aí já é um sinal de alerta a mais para a gente. Esses pacientes apresentam bastante dor na região, edema de membro por comprometimento da drenagem linfática, eritema, então tem aquela vermelhidão na região do tumor ou até ali próximo do tumor, e aumento de temperatura. Então são tumores que eles têm todas essas características e é bem clássico, bem didático para a gente. Quando a gente vê, a gente consegue diagnosticar e aí tratar de uma forma mais paliativa, com auxílio de oncologista, com medicações que vão trazer conforto e qualidade de vida para o paciente. O diagnóstico, ele muitas vezes é clínico, mas o histopatológico ele pode auxiliar em casos que a gente ali tem uma dúvida. Ele tem algumas características, outras não. Será que é, será que não é? Então eu posso fazer, por exemplo, uma biópsia incisional para saber se esse tumor ele é realmente um carcinoma inflamatório ou não. Tá? Nos laudos ele não vai vir como carcinoma inflamatório, mas a descrição ele sugere bastante. Tá? E aí a gente chega num ponto em que também durante a cirurgia muitas vezes a gente realiza a castração. Então a gente tem que pensar também tanto pré quanto pós na castração, tá? Aqui eu vou abordar a castração pré-mastectomia relacionado à prevenção do tumor de mama, tá? Então a castração, segundo recentes estudos, ela já realizada durante a cirurgia da mastectomia, ela não apresenta tantos benefícios à sobrevida do paciente. É indicada para tumores hormônio dependentes, então eu tenho uma questão hormonal envolvida com esse tumor, aí eu realizo a castração para evitar que eu tenha esse tumor na outra cadeia ou nas mamas que sobraram. Pode ser realizada preventiva e em casos de alterações reprodutivas. Então eu posso ter uma série de alterações ali nesse útero e realizar a castração para que não tenham problemas maiores, como por exemplo a piometra. Tá? Com relação à prevenção, em cadelas, os estudos falam que antes do primeiro cio ele previne em uma taxa de 90%. Entre o primeiro e o segundo cio, 92%, e após o segundo cio, essa taxa cai um pouco mais para 72% de prevenção. Isso difere também para as gatas, então, antes dos 6 meses, eu tenho ali uma taxa de prevenção de 91%, após o primeiro cio, 86%, e após o segundo cio, eu já tenho uma queda bem brusca dessa taxa de prevenção para 11%. Tá? É sempre bem importante a gente pensar nisso, caso a gente vá realizar a castração preventiva, pensar nesses aspectos também a longo prazo. Como eu comentei com vocês, afecções uterinas elas são comuns e podem estar presentes no nosso paciente, então uma piometra, hemometra ou uma hiperplasia endometrial cística, mucometra, tá? São alterações ali onde eu tenho toda uma questão de alteração uterina que ela pode gerar complicações maiores e inclusive colocar esse paciente em risco de óbito. A gente tem que fazer toda essa avaliação e principalmente se questionar se eu devo realizar mesmo no mesmo procedimento ou não, tá? A gente tem uma questão ali de contaminação, de translocação bacteriana desses pacientes, então eu tenho que ser bem criterioso sobre realizar a castração em conjunto ou não, porque eu posso gerar problemas maiores realizando os dois em conjunto. Não está errado a gente realizar a castração e posteriormente com um paciente recuperado a gente realizar a mastectomia, tá? Então sejam bem criteriosos, avaliem bem os pacientes e não ajam ali de uma forma momentânea, pensando, preciso tirar o útero, mas também preciso tirar o tumor o quanto antes, vou realizar os dois no mesmo procedimento. Não. Tenham calma, avaliem bem o paciente, avaliem o quadro e tomem as decisões pensando em cada caso. Eu trouxe também aqui um estudo do Asava, tá, sobre o controle reprodutivo em cães e gatos. É um estudo recente que ele dá toda uma definição sobre realizar a castração, não realizar a castração, qual é o paciente que eu devo realizar uma castração mais juvenil, se eu não devo, o que eu posso indicar para cada caso. Tá? É um estudo bem legal, bem completo e que fala também nesses aspectos de prevenção. Ele mostra também a questão de castração precoce, tá? Preventiva, onde a gente tem ali uma questão de prevenir o tumor de mama, mas eu posso ter outras alterações a longo prazo, inclusive gerar outros tumores que têm sido mais notificados
por conta dessa castração mais precoce. Então, é um estudo bem interessante. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam esse estudo, porque ele é bem completo mesmo, tá? E ali chegou para mudar realmente a nossa base teórica sobre a castração. Então, a gente chega no ponto em que a gente começa a pensar sobre qual o procedimento que eu vou realizar no meu paciente, tá? Aqui a gente tem algumas definições sobre a avaliação do tumor e sobre qual mastectomia eu vou realizar, tá? Todos os aspectos que eu vim trazendo para vocês ajudam nessa classificação, tá? E aqui eu coloquei também cada tipo de mastectomia realizada nos pacientes, tá? Começando pela mastectomia regional, tá? A gente tem que pensar que a mastectomia regional é ali a ressecção de 2 a 3 glândulas mamárias. Normalmente eu realizo ela quando eu tenho um tumor que está em topografia de alguma mama que tem vascularização e drenagem linfática compartilhada. São realizadas também para tumores menores que 3 centímetros e comumente formações únicas, tá? Então, por exemplo, peguei um tumor em M5, mama inguinal, numa paciente canina, ele tem menos de 3 centímetros, é uma formação única e ali a drenagem linfática e vascular é relacionada com M5 e M4, então eu posso realizar a remoção só dessas duas mamas, tá? A mastectomia unilateral, ela já tem indicações diferentes, pode estar relacionada com tumores em M3, porque a M3 ela tem vascularização e drenagem linfática compartilhada com as mamas craniais e caudais, tá? É indicada para tumores acima de 3 centímetros e eu posso indicar ela para quando eu tenho vários tumores ao longo da cadeia mamária. Já a mastectomia local, também conhecida como lumpectomia ou nodulectomia, dependendo da literatura, pode ser realizada para casos paliativos, tá? Então ali eu vou focar só nessa mama, só nesse tumor, porque ali está ulcerado, está com sangramento ativo, então eu tenho que fazer uma cirurgia mais paliativa para que eu tenha o controle desse tumor. Posso ter casos de urgência e emergências, como eu falei, é a questão do sangramento ativo, então eu tenho que resolver de imediato, não vou submeter esse paciente a uma cirurgia longa, extensa, e aí eu realizo só a remoção dessa mama em específico. E também pode ser realizada para aqueles casos de tumores muito grandes, que estão comprometendo uma grande parte da derme ali, e que eu tenho que muitas vezes realizar uma cirurgia reconstrutiva, é uma cirurgia que vai ser mais extensa. Pensando no tempo cirúrgico, eu posso realizar ali a mastectomia local, tá? Ou às vezes até a regional, para que eu possa ter ali uma recuperação melhor para esse paciente, até que ele possa operar novamente. Já a mastectomia bilateral, normalmente ela é indicada para felinos, tá? É uma mastectomia que ela pode ser realizada no mesmo ato cirúrgico ou em atos cirúrgicos diferentes, tá? Então eu posso trazer esse paciente para a cirurgia, remover um lado da cadeia mamária e depois o outro. Também é bem importante a gente lembrar que a remoção da cadeia mamária ela só é realizada quando eu tenho a presença do tumor. Antigamente a gente tinha muito a indicação de mastectomia de todas as mamas por conta de prevenção, tá? Hoje em dia a gente só realiza a mastectomia da cadeia afetada ou das mamas afetadas que eu tenho a presença do tumor, e aí eu vou acompanhando as outras mamas para ver se há o surgimento dessas lesões nas demais ou não. Aqui tem uma tabela que ela fala sobre localização, tamanho e o tipo de técnica realizado, tá? Então aqui tem todos os aspectos relacionados a qual mama está comprometida, qual o tamanho que esse tumor tem e qual a cirurgia que eu vou indicar, tá? Então, por exemplo, aqui na primeira linha é um tumor em mama cranial, menor que 3 centímetros, então eu posso realizar ali, tenho a indicação de uma mastectomia regional da M1 e M2, e aqui ele também define qual o linfonodo que eu vou remover, tá? Então aqui a gente chega num ponto importante, tá? Que é a linfadenectomia. Então é um procedimento cirúrgico que a gente tem que pensar se a gente vai realizar ou se não vai realizar, em qual caso a gente vai realizar, e nunca é um desperdício de tempo, tá? A linfadenectomia ela é bem importante para a gente caracterizar se esse tumor está se disseminando ou não, tá?
para prognóstico do paciente e também para ajudar os oncologistas no protocolo pós-operatório, para saber se esse paciente precisa de uma quimioterapia um pouco mais agressiva ou se é só acompanhamento através de ultrassom e raio-x, para a gente poder ter todo o tratamento por completo e não só realizar a cirurgia e dar alta para esse paciente e depois ele retornar ali com metástase pulmonar ou com novas lesões. Na hora do fechamento, a gente tem sempre que pensar, principalmente em tumores grandes, tá? Com relação ao fechamento da pele, tá? Então, se a gente se depara com uma situação em que o meu fechamento da pele está ali com uma certa tensão, a gente tem que pensar também em como eu vou realizar esse fechamento, tá? Existem várias técnicas que auxiliam a gente no fechamento da derme, então cirurgias reconstrutivas, flaps subdérmicos, flaps de padrão axial, eu tenho que ter tudo isso em mente, principalmente no planejamento pré-operatório, para que eu não tenha ali uma surpresa durante o ato cirúrgico. A divulsão do subcutâneo ela ajuda bastante, tá? Porque ela vai realizar o deslocamento dessa derme, então ela solta um pouco mais essa derme para que eu possa aproximar mais ainda e, consequentemente, não tenha tanta tensão ali no fechamento. A gente tem que lembrar que a tensão nos meus pontos da pele, ela pode levar a uma deiscência e aí eu vou ter toda uma questão de dor de cabeça pós-operatório para esse paciente, tá? As walking sutures, elas são pontos que eu realizo ali no subcutâneo para aproximação, ancorando na musculatura. Existem diversos tipos de walking sutures para que eu possa realizar para o paciente. Então, relacionado a menor tensão ou mais tensão, eu vou me adaptar para esse paciente com relação a qual ponto eu vou utilizar nele. São pontos que eles são distribuídos, não precisa ser muito próximo, tá? São pontos que realmente eles só são realizados para a gente ter mais essa aproximação e também para que eu diminua o espaço morto ali do meu fechamento. A gente tem que pensar que quando a gente retira a cadeia mamária, sobra ali um espaço entre a derme e a musculatura e isso pode gerar toda uma questão de inflamação e líquido inflamatório pós-operatório que eu não quero, tá? Então as walking sutures elas vêm para auxiliar nessa questão. E aí, chegando no final, a gente tem os pontos-chave dos pacientes, tá? Então, a gente tem que pensar também em questão de associação de outras terapias, tá? O ato cirúrgico, ele pode ser completamente realizado e curar esse paciente, mas eu também tenho que pensar nos casos onde ali tem uma doença um pouco mais avançada ou um comprometimento maior dos tecidos profundos ou adjacentes ali. Então, associar outras terapias, ela vai me ajudar. Tá? A eletroquimioterapia ela vem aí para a gente ter um ganho de margem cirúrgica. É um tipo de quimioterapia que ela é realizada durante o procedimento cirúrgico. Também existem outros casos que a gente pode usar de outras formas, mas que ali eu posso, quando eu tenho uma margem um pouco mais exígua, um pouco mais limítrofe, realizar a eletroquimioterapia para que eu tenha o controle local da doença sem ter que aumentar muito mais agressivamente a minha margem. E a quimioterapia ou radioterapia pós-operatória, tá? A gente sempre tem que pensar que a maioria dos tumores de mama eles são agressivos, então o planejamento pós-cirúrgico com o resultado histopatológico vai me definir tudo isso, tá? O oncologista vai definir ali o tipo de terapia, qual é o indicado para esse paciente, para que a gente possa ter todo o controle da doença, sempre visando a cura dele. Os cuidados pós-operatórios são muito importantes, então questão de limpeza da ferida cirúrgica, os curativos, medicações, eles têm que ser muito frisados para o tutor para que eu possa ter toda essa questão de cuidados intensivos e ter uma recuperação satisfatória para esse paciente, tá? Então reforçar sobre horários de medicação, qual medicação que eu vou realizar nesse paciente, o tipo de curativo, tá? Pacientes que passam por mastectomia, muitas vezes a gente realiza uma bandagem um pouco mais compressiva para que eu tenha a diminuição também desse espaço morto e evite a formação do seroma, que é o líquido inflamatório, tá? Em relação à limpeza da ferida, para que a gente não tenha nenhuma complicação em relação à contaminação, questão de proliferação bacteriana e, consequentemente, a deiscência. O histopatológico, que é um ponto-chave muito importante,
não adianta a gente só retirar um tumor e não ter uma análise desse tumor. O histopatológico ele vem para a gente saber o nome e sobrenome desse tumor, então o tipo histológico dele, a agressividade desse tumor, se eu removi esse tumor com uma certa margem adequada, tá? Ou se a minha margem não foi satisfatória, e aí eu consigo definir também pós-operatório se esse paciente vai ser submetido a uma nova cirurgia para aumentar essas margens, ou se eu vou encaminhar para um oncologista para que ele faça todo o controle e a remissão dessa doença. O linfonodo, como eu comentei, muito importante porque a gente tem uma questão de estadiamento e prognóstico do paciente, para que eu saiba se esse tumor ele estava localizado só na mama ou se já tinha sinais de que ele estava ali se espalhando pelo organismo. A realização da linfadenectomia ela é altamente indicada, e é uma informação que é muito importante. Nem todo linfonodo que está pequeno, ele não necessariamente está sem a metástase, tá? Então, realizem a linfadenectomia, mandem esses linfonodos para histopatológico, porque isso vai ajudar bastante no quadro do paciente. Então, chegamos ao fim da aula, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comentem com a gente sobre temas, sobre as aulas, para a gente poder adaptar tudo isso, tá? E aproveitando, a gente tem aqui, para quem se interessar, para quem quiser aprofundar mais os conhecimentos, o curso intensivo de técnica cirúrgica, a turma de férias, tá? As inscrições estão abertas, então vocês podem apontar ali a câmera para o QR Code e falar com os consultores no WhatsApp, que eles vão falar sobre turma, sobre todo o trâmite para vocês poderem aí se tornar cirurgiões cada vez melhores, se atualizarem ou, de repente, dar esse start na profissão de vocês, tá bom? Agradeço muito a participação de cada um. Quem quiser me mandar mensagem no Instagram pode mandar, tirar dúvida ou fazer algum comentário. Estão super abertos e bem-vindas a esses comentários, tá bom? Agradeço mais uma vez e agradeço principalmente a cirurgiã Clivepa por essa oportunidade. Oi, meu nome é Sara Nogueira, estou no terceiro período da Faculdade de Medicina Veterinária e hoje concluí o curso intensivo de técnicas cirúrgicas na Associação Clivepa São Paulo. Eu sempre quis medicina veterinária, assim, sempre foi algo que eu sonhei, então eu entrei na faculdade, só que eu não sabia para que lado eu ia. Então eu já entrei no estágio desde o primeiro semestre, porque eu não gosto de ficar parada, eu gosto sempre de estar fazendo um curso, estar fazendo estágio, estar aquilo, outro, que eu acho que a faculdade é o básico, né? E a gente tem que ir atrás do resto. E aí eu tive a oportunidade de fazer esse curso, que eu me encontrei na cirurgia assim de forma absurda, porque eu sabia que eu queria medicina veterinária, só não sabia o quê, né? Então, de vez em quando eu sempre espiava as cirurgias que tinha no estágio. Eu sempre fui mais pro lado de cirurgia, eu gostava demais. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou fazer esse curso pra eu poder ver. E eu realmente me encontrei, foi algo assim, uma experiência que não tem como nem explicar, é só você vivendo, estando aqui pra saber. Foi a aula que a gente tirou lá o rim, frenek, uretrostomia, essas coisas que despertou mais assim, que foi uns negócios mais delicados que a gente tinha que botar pra um lado pro outro. Aí eu falei assim, rapaz, é isso mesmo. Eu tive que me desafiar, porque é muito difícil, é algo que você tem que realmente querer. Quando eu comecei, eu falei, misericórdia, que cor difícil. Só que aí o professor ensina a parte teórica, ensina a parte prática, aí bota nós pra fazer 50 vezes. Aí a gente faz, só não aprende quem não quer, porque é direto passando monitor, professor, bora minha filha. Aí a gente vai tentando e chora, e não, meu Deus, eu não consigo. Aí faz de novo, aí pronto. Aí consegue, e hoje eu consegui, glória a Deus. A que eu mais gostei foi essa, de frenek, uretrostomia. A gente fica ansioso, fica com medo, fica achando que é incapaz, porque a gente próprio se sabota, achando que não sabe fazer. Ao mesmo tempo fica seguro, porque a gente treinou 50 vezes pra poder fazer isso. Eu achei assim, eu fiquei me sentindo já formada, porque eu entreguei o paciente aos tutores, peguei o paciente dos tutores, falei as medicações que tinha que comprar, falei tudo. Eu achei maravilhoso, porque realmente a gente viu que a gente é capaz e realmente a gente teve a certeza que é isso que eu quero pra minha vida, a cirurgia. Eu indiquei pra todo mundo, porque é uma experiência tão boa que eu fiquei tipo assim, rapaz, eu tenho que mandar isso pra todo mundo da minha faculdade, porque não é possível que o povo não queira viver isso. Porque é tipo assim, além do curso, é uma conexão que você cria com as pessoas. Tipo, é experiência, tem gente aqui que não é formado, tem gente que já é formado, então é uma troca de experiência, assim, é algo, tipo, são super leves, os monitores, sério, os monitores são demais. Os professores, tipo, eles são realmente seus amigos, eles estão ali, não, meu filho, fez besteira, faz de novo. Então eles estão, tipo assim, ali pra saber que todo mundo tá ali pra aprender. Eu acho que é algo muito sem pressão, é um negócio muito leve. Então eu indiquei, foi pra todo mundo, porque isso aí eu acho que todo mundo tem que viver um dia. Foi um desafio, mas eu me dei muito bem. Eu não me perdi no aeroporto, já é um ponto positivo. Fiz amizade logo no primeiro dia, já é um ponto positivo, porque aqui o pessoal, eu pensei que ia ser um pouco mais frio, mas é que nem Fortaleza.
É o pessoal louco. Os monitores já chegam falando contigo, perguntando de onde você é, tem a apresentação, tem tudo. Então, o primeiro dia nós já fomos bater no posto. E foi incrível. Acho que todo mundo se deu bem, num nível, assim, muito grande. Uma troca de experiência, todo mundo conversando, falando da vida e sei lá o quê. Então, foi muito bom. Assim, eu tô em êxtase, porque foi tudo de uma vez só. 10 dias de pura loucura, gratidão, amor, pessoas novas, tanto de amizade que eu fiz que eu vou levar pra minha vida toda. Então eu tô assim, com sentimento de gratidão, muito feliz mesmo, porque é um negócio que eles te apoiam, eles estão contigo. É um negócio assim, bora meu filho, você consegue, você acha que você consegue, se todo mundo consegue, por que tu não consegue? Então é um sentimento de gratidão. Cara, de coração, saia da zona de conforto. Faculdade é o básico, é algo ali que você tem que sair dessa zona de conforto. Não é negócio de só casa, faculdade, faça curso. Se você tá em dúvida de cirurgia ou algo do tipo, faça aqui, porque eu tô te dizendo, menino. Eu tô te dizendo, isso é um negócio que não é nem só pela experiência do curso, é pelas pessoas que você conhece, é pelos aprendizados que você tem, é pela a forma de você falar, tipo, o amadurecimento. Eu amadureci demais, então é uma experiência única. E o que eu digo é saia da zona de conforto, vá atrás, mete as caras, pega um avião e vem-se embora.